Boa tarde, pessoal que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Anderson, sou um simples estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, um cidadão comum como todos vocês. E eu estou gravando esse vídeo porque eu não aguento mais ficar calado, pessoal. Ontem, terça-feira, 25 de julho, aconteceu um ato hediondo em Recife. Uma garota de 14 anos foi espancada, torturada e assassinada por outras duas garotas de aproximadamente 15 anos. E como se não bastasse, essas garotas filmaram todo o ato de maldade e postaram nas redes sociais. E isso é algo extremamente ridículo, não é aceitável, cara. Isso é um crime hediondo, como tantos outros que já aconteceram. E eu tô me manifestando sobre esse porque essa pra mim foi a gota d'água. Não aguento mais ficar calado, cara. O que acontece é que essas psicopatas torturaram a garota, enchendo ela de socos, tentando afogar a garota na praia e ainda esfaquearam a garota. Essas duas adolescentes, elas foram presas, até porque elas postaram um vídeo na rede social, né? Então a polícia deu um jeito de encontrar elas. E as notícias dizem que uma testemunha, uma senhora que estava passando por perto, disse que ia chamar a polícia. Essas garotas foram presas e adivinha o que vai acontecer com elas? Exatamente nada. Não vai acontecer nada, pessoal. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque a justiça brasileira tem um rombo enorme. Esse rombo se chama maioridade penal. Essas garotas têm 15 anos de idade. Elas tomaram uma vida de forma hedionda, de forma maléfica. Elas torturaram uma pessoa. E aparentemente o motivo disso, dito nas mídias, foi ciúme, porque uma das garotas admitiu já ter tido um relacionamento com essa garota. Isso não é aceitável, isso é ridículo. Elas vão ser soltas por causa que elas não têm mais que 18 anos. É o que acontece no Brasil. Todo dia, um menor comete uma infração, um assassinato, um roubo, um estupro e não acontece nada com ele. Exatamente nada, pessoal. Sabe por quê? Por causa da maioridade penal. Toda vez que se toca no assunto maioridade penal, acontece um furdunço, porque tem gente que vem defender que o menor não tem a capacidade cognitiva de saber do que é certo ou errado quando ele faz esse ato. E isso é ridículo. Porque, pelo menos a partir dos 14 anos, você tem uma opinião formada a partir das informações que você possui. E com 14 anos, todo cidadão na sociedade tem, pelo menos em mente, de que matar é errado. E se você faz mesmo assim, você tem a noção do que você fez e você precisa pagar por essas consequências. Essas garotas tinham que ser presas, tratadas como adultas. Isso é um crime de tortura, não é só um homicídio, foi um crime de tortura. E ainda mais, elas denegriram a imagem dessa garota, elas humilharam essa garota, elas gravaram isso. Isso é humilhar a memória da vítima, entendeu? Postar como se tivesse sido algo bom nas redes sociais. Não, não é. E elas têm que entender isso. E como elas têm que entender isso? Sendo punidas, sendo reclusas da sociedade, sendo afastadas, presas, como gente grande tem que ser. Mas não, elas não estão sendo. Elas vão acabar sendo soltas. E isso não é certo. Eu quero ver se as grandes mídias, elas vão falar sobre esse caso. Elas vão dar espaço para esse caso. Porque o caso do menino Juan, que acabou falecendo por um crime hediondo, ridículo. Foi ridículo o que aquelas mulheres fizeram com aquela criança. Porque era uma criança e não tinha culpa de nada. Entende? Aquelas mulheres fizeram um inferno com a vida daquela criança, que eu espero que esteja melhor. Quem for religioso, eu tenho certeza que vai achar que a criança deve estar em um lugar melhor, pois ela não tinha culpa de nada. Cara, mal deram cobertura pra esse caso direito. Exatamente por quê? Porque foi um caso de um casal homossexual com uma criança, e a grande mídia defende o homossexualismo e as causas LGBT. E somente porque defende essa causa, elas não deram margem a esse caso. Não, isso é ridículo. Isso é extremamente ridículo. Não deve acontecer uma coisa dessa. Não sou contra as causas LGBT, deles quererem lutar pelos direitos deles. Eu só sou contra eles quererem que a gente engula tudo, sabe?
Eu sou a favor de que o homossexual tem que ter o direito dele, sim. Ele tem que ser tratado como um ser humano, porque todos nós somos seres humanos. E devemos ter os direitos iguais, independente de crença, ideologia de gênero ou qualquer outra coisa. Entende? Só que tudo tem limite. Crime é crime, distingua as coisas. A grande mídia tinha que ter dado cobertura sobre isso, sim. As pessoas tinham que saber desse crime hediondo, porque quando é pra ficar postando sobre outros crimes, quando é pra vitimizar, quando é pra falar sobre estupro ou feminicídio, a cobertura é enorme. E não dizendo que não tem que ser. Tem que ser, sim. Mas entendam que crime é crime e vocês tinham que ter dado espaço sobre isso na mídia. E vocês não deram essa cobertura. E eu espero que deem cobertura sobre o caso dessa menina, sim, porque foi algo a ver com o homossexualismo, pois a menina aparentemente era homossexual, e ela foi morta por ciúme. E não, isso não é justo. Então, por favor, quem está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo e entenda que a maioridade penal é um rombo na justiça que não ajuda em porcaria nenhuma. E que quem comete um crime tem que pagar por ele, independente da sua idade. Por favor, compartilhe esse vídeo com a maioria das pessoas que você puder. Com todas as pessoas que você puder, compartilhe esse vídeo. Pois vocês têm que ter ciência, galera. Vamos ter ciência de que a maioridade penal tem que acabar, gente.